Bom dia, bem-vindos todos. Que bom voltar a nos encontrar nesse painel que, em realidade, é de luxo. É um grande prazer estar aqui e compartilhá-lo. Como dizia hoje Alberto Croce, nessa questão de aprender no fazer, nesse painel, vamos estar com 4 amigos de diferentes lugares do mundo que vêm aprendendo, enquanto fazem, movimento de aprendizagem, serviço. Quando Joseph Rovira falava da necessidade de estar em solidariedade, não só a importância, mas a necessidade, com essas 4 pessoas aqui, eles fazem isso faz muitos anos. Então, para nós, grande parte de nós lemos o material que eles têm feito, as conferências que eles deram. Muitos de nós, desde casa, faz muito tempo, poder encontrar-nos nessa reunião de café entre amigos para escutar como trocam experiências é de uma expectativa enorme. Vamos estar com Luiz, Abreu, Carol, Charo, Andy e Nieves. Vamos escutar cada um deles brevemente para saber como é que eles chegaram até onde eles estão. E Andy Furco é vice-presidente associado de participação pública da Universidade de Minnesota. Seu trabalho acadêmico se foca no papel da aprendizagem em serviço nos sistemas de educação fundamental, média e superior nos Estados Unidos e no exterior. Ele esteve muitíssimas vezes no nosso seminário internacional, tem muitíssimas publicações, muitas delas vocês podem ver o CV dele na página do seminário, recebeu muitíssimos prêmios e estamos muito felizes de que ele compartilhe hoje. José Valle é fundadora da Rede de Aprendizagem e Serviço da Espanha, trabalhou na escola, na administração pública, na universidade e no movimento associativo, faz parte do Centro de Promoção de Aprendizagem da Catalunha e de outras. Também escreveu muitíssimos artigos, livros e o último é Aprendizagem e Serviço, Compromisso Social em Ação. Carol Ma é conhecida no trabalho como pessoa ativa e participativa. Ela promoveu e implementou o serviço durante mais de 15 anos. Foi fundadora de Service Learning, onde trabalhou em mais de 100 projetos. É pesquisadora pioneira em aprendizagem e serviços. Ela realizou estudos fora do país. Ela está agora fazendo um mestrado e ela é Senior Fellow de Aprendizagem, Serviço e Participação Comunitária na Universidade de Ciências Sociais de Singapura. E Maria Nieves Tapia é fundadora de CLAIS, ela é nossa anfitriã. Entre 97 e 2010, iniciou e coordenou os programas de educação solidária do Ministério de Educação, deu centenas de cursos nos 5 continentes e é autora de inúmeros livros e artigos. Foi reconhecida com prêmios internacionais e nacionais e é membro de uma associação de serviço comunitário. Bem, estamos prontos? Gostaria de começar, como já disse, escutando cada um de vocês. Primeiro o Andy, contando como chegaram à aprendizagem e serviço, por que se interessaram em primeiro lugar nisso, de onde é que eles vêm, se vêm da academia, do mundo associativo e por que é importante para vocês. Andy, somos todo ouvidos. Oi a todos, muito obrigado, Luz, por essa apresentação maravilhosa. Parabéns, Nieves, por outro ano de conferência, seminário. Não podemos estar pessoalmente juntos, mas temos essa maneira de nos conectar virtualmente. Quero dizer que eu comecei
como educador nas escolas fundamentais e médias, como professor de música, trabalhando com as escolas médias, e depois passei a ser administrador, diretor. E quando eu era vice-diretor de uma escola de ensino médio, de maneira casual, me deparei com aprendizagem em serviço solidário. Eram inícios da década de 90, não era tão conhecido nos Estados Unidos, era algo do que não se falava tanto. E trabalhei com um diretor que todos os dias tinha novas ideias. Vinha todos os dias e dizia: eu tenho esta ideia. Não, dizia eu, tenho eu a responsabilidade de fazê-lo. E de repente disse: tenho essa ideia maravilhosa, todos os estudantes teriam que fazer serviço comunitário. Eu pensei: é uma loucura, todos os alunos saindo pelo bairro, apavorando os pais. Mas isso mudou a minha vida. Eu vi uma transformação surpreendente nos nossos alunos e sabia que não podíamos conseguir isso na sala de aula. Os alunos eram mandados por questões disciplinares ao meu escritório e agora estavam lá fora da escola e dentro da escola, ficando nela para trabalhar em seus projetos. E eu pensei: vejam o que fizemos. E houve uma sensação de empoderamento nos alunos, algo que não podíamos captar na sala de aula. Então, me interessei muito mais em aprender mais sobre o serviço comunitário. Me conectei com NYNC, com o pioneiro nos Estados Unidos. E ele me introduziu na aprendizagem em serviço e aprendi mais sobre aprendizagem vivencial. Bom, em resumo, continuei com o doutoramento, quis aprender mais sobre aprendizagem em serviço, estudei em Berkeley e para quando estava trabalhando na minha dissertação sobre aprendizagem em serviço solidário, tivemos esse programa nos Estados Unidos e Berkeley era um dos beneficiários desse subsídio para aprendizagem em serviço. Tivemos então um centro transformado em centro de pesquisa, onde os docentes e departamentos de Berkeley participavam e aos poucos me transformei num defensor da aprendizagem em serviço solidário e estive trabalhando ali em tempo completo. E em nível administrativo, na universidade, para mim, a minha função foi super importante para dar certo de que os docentes façam aprendizagem em serviço solidário desde o início. Foi uma travessia maravilhosa ao longo dos anos. Entender a complexidade do trabalho não era somente sair e trabalhar para as comunidades, é muito além disso. E conheci a Neves, Carol, Charo, uma colega maravilhosa, a quem conheci faz muitos anos. Então, essa é uma oportunidade fundamental para que todos nós estejamos juntos, marcando uma diferença positiva para o mundo. E acho que tudo está em mãos dos nossos jovens. Acho que eles são os que têm as novas ideias, inovação, as coisas que os adultos nem sequer podemos considerar. Essa foi a minha viagem. E todos os dias eu me sinto inspirado pelo que pode fazer aprendizagem e serviço solidário. Muito obrigado, Andy. Charo? Eu quero me unir aos parabéns do Andy. É extraordinário isso que está sendo feito. Acho que é muito importante poder nos reunir num momento assim. Eu venho do movimento associativo, de um movimento associativo que nos anos 70 era fortemente opositor à ditadura de Franco, e eu estava no setor da educação não formal, trabalhando em bairros marginais ou marginalizados.
E aí eu percebi que os educadores que estávamos trabalhando nesses bairros desfavorecidos tínhamos um grande compromisso social, uma grande consciência e um espírito de serviço. Mas, ao mesmo tempo, corríamos o risco de não transmitir isso às garotos e garotas ou jovens com os quais trabalhávamos. E corríamos o risco de educar, inclusive nesses bairros modestos, cidadãos criativos com iniciativa, com muita criatividade, imaginação, muito sociáveis, mas ao mesmo tempo muito focados em si próprios, muito focados em seu próprio bem-estar. Isso me preocupava muito. E eu percebi que, por exemplo, quando trabalhávamos conforme as diretrizes da pedagogia, que nesse momento era para nós quase a Bíblia, tudo podia ser muito moderno, estimulante, mas voltávamos para o próprio umbigo, nos redobrávamos sobre o nosso bem-estar, éramos um grupo tão bonito, como nos queríamos, quanta emoção, mas não necessariamente existia um espírito de solucionar as questões do mundo, do ambiente. Isso me preocupava muito, até que conheci uns quantos argentinos. Os argentinos, bom, realmente me desvendaram que aquilo que cobria o sol. Eu vi o sol. E vi através de um encontro internacional que era conduzido por Alberto Croce. Ele foi uma espécie de pastor que me mostra a montanha da aprendizagem e serviço está ali, essa montanha está ali. E Nieves, a quem conheci pouco tempo depois, foi o guia quem me indicou por onde chegar à montanha, que caminho, que fonte, onde que havia perigo. E, de alguma maneira, essa combinação argentina me abriu os olhos a tudo aquilo pelo qual os educadores nos tínhamos sentido comprometidos, e não tinha sentido que ficasse só para nós. Tínhamos que fazer o possível para semear no coração dos meninos e meninas dos nossos bairros a semente da solidariedade. Esse foi o meu início com aprendizagem em serviço. Muito obrigado, Charo. Carol? Olá a todos, eu estou muito contente de estar aqui e poder falar para vocês. Agora estou em Singapura, são 11 horas da noite. E estou muito contente, estou ainda acordada porque eu quero falar para todos. Eu não tive a chance ainda de visitar a Argentina, mas espero que a próxima eu possa conhecê-los a todos ao vivo. E se meu caminho na aprendizagem e serviço, talvez eu seja a única que começou enquanto estava na escola de primeiro grau como aluna. Eu sei que na Argentina muitos alunos, inclusive de escolarização, já trabalham com aprendizagem e trabalho solidário. Mas eu comecei sem saber o termo e comecei com um projeto chamado Grande Irmão, e naquela época eu estava em Hong Kong. Como parte da China, Hong Kong tinha muitos alunos que faziam parte da China continental e contavam a sua experiência. Então, tínhamos a experiência dos grandes irmãos que trabalhavam com os menores para compartilhar a história e toda a cultura de Hong Kong. Então, isso me levou a continuar com esses projetos depois no segundo grau e na universidade. E agora temos a pandemia com a Covid. Não sei se vocês lembram o SARS, mas durante a crise pelo SARS em Hong Kong tivemos muitas pessoas que faleceram. E eu era uma das líderes que levou os alunos à universidade de Linen para ajudar a comunidade
e ajudar também a todas as pessoas a fazer as máscaras, inclusive a comprar ou conseguir para outros familiares. E isso continua sendo uma motivação para trabalhar junto com a comunidade ou a favor da comunidade. E eu acho que o ponto de inflexão para mim foi quando fui escolhida como uma das fellows para estudar na Califórnia sobre aprendizagem e serviço. E naquele momento eu disse, opa, aprendizagem e serviço é o nome, mas na verdade nós não chamamos assim, nós chamamos serviço social, serviço comunitário. E de fato, em 2001, vocês devem lembrar que tivemos os ataques às torres gêmeas e foi a primeira vez que eu estava longe de casa, experimentando também uma tragédia. Então, para mim, isto foi muito revelador. E por que não podemos ter paz no mundo? Podemos trabalhar para a paz no mundo? E ali, então, eu conheci muitos amigos e outras pessoas que estiveram nas guerras nos Estados Unidos. Também conheci outras pessoas e a sociedade. E eu disse, por que temos que passar por isso de novo? Depois da minha bolsa em Califórnia, eu voltei para Hong Kong e eu apresentei o meu trabalho na Coreia. E essa conferência era sobre a paz mundial. E eu acho que ali eu conheci pessoas do mundo inteiro, jovens principalmente, e isso foi cumprindo um pouco os modelos da ONU. E também conheci pessoas do mundo inteiro, onde todos queriam ter paz. Então, pensei, por que não podemos fazer mais pela paz? E então, comecei a me envolver com aprendizagem e serviço solidário, aprender mais, e participei da primeira conferência de AIS na Ásia, na Tailândia. E eu fui uma das líderes também dos alunos que participou da conferência. Ali estavam os líderes e também ali se ofereceu o escritório de aprendizagem e serviço em Hong Kong e também em mais universidades começaram a trabalhar em AIS. Desde Hong Kong também revitalizamos a rede asiática de AIS e temos muitas universidades, mais de 15, que participam em projetos de aprendizagem e serviço. Também temos a conferência de AIS de forma periódica. Isso fez com que eu pensasse, bom, o que podemos fazer a mais? Porque cada vez que nos encontramos com outros atores, inclusive com os pioneiros em aprendizagem e serviço, eu percebo que há muitos valores, muitas coisas que eu posso aprender como jovem. Eu acho que estamos fazendo uma aprendizagem entre gerações e que essa aprendizagem e serviço me permite também pensar nessa aprendizagem contínua ao longo da minha vida toda, porque a AIS é uma filosofia de aprendizagem contínua, permanente, não é apenas a aprendizagem e o serviço. É como podemos nós começar a partir de nós mesmos, a partir da família e dali para a comunidade. E finalmente também para o país. Agora estou em Singapura, trabalhando na Universidade de Ciências Sociais e desde Hong Kong para Singapura. Também isso me permitiu ver muitas outras coisas. Eu estou trabalhando com muitas áreas de serviço. E isso fez com que eu pensasse em me envolver ou envolver também outras pessoas, com independência de onde elas estiverem. Porque esta é a magia da aprendizagem e serviço solidário. É o que nos conecta a pessoas dos Estados Unidos, agora nesta sessão, a pessoas da Argentina. E eu sei que Charo também está em outro lugar com montanhas, então estamos conectados. E estamos conectados graças ao serviço solidário. Muito obrigado, espero ter compartilhado e compartilhar mais no futuro da minha experiência. Muito obrigado, Carol.
Bom, eu não comecei no primeiro grau como Carol, mas eu acho que o meu primeiro contato com a AIS, que também não se chamava assim, foi quando, com 13 anos, comecei a participar no movimento juvenil da Igreja Católica. E através daqueles anos da minha adolescência e juventude, na qual eu fiz muita coisa que deixava muito nervoso meus pais, porque estávamos em plena ditadura e eu organizava encontros de jovens e mobilizações e lutando pela paz com o Chile, que era justamente o contrário do que os governos do Chile queriam. Através de todo esse processo da minha participação juvenil, eu tenho eu acho que isso foi o que me formou como a pessoa que sou hoje. E aprendi a fazer muita coisa, a gestionar, a falar em público, aprendi a planejar e a me arriscar, porque fazia parte sim de uma organização juvenil. E nesse sentido, como o Charo, eu venho mais do campo social. Apenas que, como Andy, eu escolhi a vocação docente e comecei a trabalhar como professora, no meu caso da história, na escola de segundo grau, e também tentando ajudar meus estudantes a fazerem essa experiência que eu já tinha feito como parte de um movimento de jovens, para que eles também pudessem fazer a experiência de fazer alguma coisa por sua comunidade, se organizar, etc. Mas nunca tinha escutado falar de aprendizagem em serviço. Muitos anos depois, em 1993, eu estava trabalhando como funcionária na Subsecretaria da Juventude da República Argentina e eu fui convidada a entrar em contato com organizações dos Estados Unidos e também um pouco por casualidade, pelo azar, eu tive uma reunião na Universidade de Nova York, onde eu Jad e Alisarce me explicaram o que era a aprendizagem em serviço. Então, para mim foi, como diz Charo, que se abrir o céu, eu achei que se me partia a cabeça e eu vi toda a minha história pessoal e que ganhava um sentido, dizendo, isso é o que aconteceu comigo. Então, quando a pessoa fica ao serviço dos outros, aprende coisas que não podem ser aprendidas apenas com os livros. E falar de aprendizagem em serviço era como que estavam me contando a história da minha vida. Só que depois, por essas coisas da vida, o meu chefe da subsecretaria da juventude foi mandado embora, eu também fui mandado embora, tive que procurar outro trabalho e acabei trabalhando no Ministério da Educação da Argentina, justo na época em que estava sendo pensada uma grande reforma da educação do segundo grau. Então, eu não era ninguém, era uma consultora a mais dentro de um exército, mas um dia eu fui e falei para a minha chefa que eu tinha escutado falar de uma pedagogia que se chamava aprendizagem e serviço, que eu achava que podia ser interessante. E a minha chefe disse que se mudava o nome podíamos incluir na currícula. Então, naquela época, entrou como sendo chamado Projeto de Pesquisa e Intervenção Sociocomunitária, porque no Ministério geralmente gostam os nomes extensos para as coisas. Então eu sinto que aí começou a minha segunda etapa de aprendizagem, porque eu comecei a entrar em contato com escolas argentinas que, do mesmo forma que tinha acontecido comigo, não sabiam que eles faziam, se chamava aprendizagem em serviço, da forma como trabalhavam nos Estados Unidos ou nas universidades de lá. Mas que através das experiências das escolas da Argentina, eu aprendi a maior parte do que eu sei sobre aprendizagem em serviço. Então, basicamente, o que tentamos fazer é utilizar essa experiência e difundi-la. Então, em 1997, organizamos o primeiro seminário internacional sobre aprendizagem e serviço, que na verdade era um encontro muito pequeno de funcionários da Argentina e de especialistas de diferentes partes do mundo que nos contavam o que estavam fazendo. E depois
Foi passando o tempo, o programa foi constituído também em 2000 num programa nacional que criou o Prêmio Presidencial de Escola Solidária, onde se reconhecem as melhores experiências. E depois, como na Argentina sempre há muitas crises, na crise de 2001, houve mudança de governo e o ministério foi reduzido. Eu fiquei sem trabalho, então, com um grupo de colegas, decidimos fundar o Centro Latino-Americano de Aprendizagem e Serviço Solidário, CLAS, em 2002. Então, se bem depois, voltei ao Ministério no ano seguinte, onde outra vez o Programa Nacional de Ajuda Solidária, que por sorte até agora segue, o CLAS foi também crescendo e agora há 10 anos que eu trabalho exclusivamente em CLAS para promover esta forma de educar que, como já falaram Andy, Carol, Charo, eu acho que todos estamos de acordo em que é uma forma de educar que significa não só repetir fórmulas e aprender conteúdos, mas também fazer melhores pessoas e utilizar os conhecimentos para o serviço das nossas sociedades. Muito obrigado. Interessante como todos, de uma ou de outra forma, falaram em transformação. Tanto transformação de vocês, Caro, que começou sendo criança, a transformação profissional, a transformação em termos de uma coisa que estavam fazendo de uma forma e que precisaram que explodisse, né? E com essa ideia da explosão que já vários falaram, e também o que tem a ver com a transmissão. E nesse sentido, me interessaria que contem por que consideram que a aprendizagem e serviço é relevante neste momento de pandemia, de quarentenas, de estar dentro de casa ou dessas formas de viver diferentes, mas não só. Por que era importante antes da pandemia? Por que é importante agora? E o que vocês conseguem ver? Por que vocês acham que pode ser importante a futuro também? Eu gostaria então que começasse a falar no assunto Charo e que depois vamos participando o resto. Muito bem. Eu acho que já antes da pandemia, aprendizagem e serviço foi necessário incentivá-lo para recuperar o sentido social da educação. Uma educação cuja principal objetivo deveria ser melhorar a sociedade. Não podemos permitir educar e formar cidadãos pendentes da sua própria trajetória profissional, pendentes da sua própria currícula. Isso não ajuda. Isso não nos salva como civilização. Então, em termos gerais, esta justificação seria ainda mais brilhante ou mais espetacular do que nunca com a pandemia na frente. Por quê? Porque a pandemia deixou de manifesto o frágeis, os fracos que somos, o instáveis das nossas certidões, o difícil que será manter o mundo com base na opressão, na desigualdade, na exploração do entorno natural, ambiental, social, e de alguma forma também como neste contexto é necessário que os nossos meninos e meninas, esses jovens também, sejam educados na generosidade. Sem generosidade, a vida morre. Como disse no momento Leonardo Boff, não podemos permitir não educar na generosidade, que além disso é um direito. As crianças têm direito a ter as ferramentas que permitam fazer sustentável a sua civilização, sua sociedade e seu mundo. Se roubamos a possibilidade de serem generosos, estamos roubando também a chance de sustentar este planeta, este mundo, esta civilização. Eu acho, portanto, que, mais do que nunca, a aprendizagem e serviço atua como uma bússola que ilumina o caminho a seguir. E para nada é apenas uma metodologia, é também e especialmente uma filosofia de entender a educação como ferramenta para mudar o mundo.
eu volto ao que falou o Charo, eu estou de acordo totalmente. Eu acho que também, vendo a situação das preocupações próprias dos educadores da educação formal, também temos que dizer que a aprendizagem em serviço é um grande negócio, no sentido que nos permite fazer uma educação que transforma a realidade, mas que também nos permite educar muito mais eficazmente, motivar nossos estudantes que sempre perguntam para que serve ir para a escola, ou que a universidade reclamam que isso é apenas teoria, que não tem nada a ver com a realidade. Permite também gerar oportunidades de formação profissional relevante, significativa. Então, nos permite transformar o mundo, mas também nos permite dar uma educação de maior qualidade. E eu adicionaria também, pensando um pouco de continentes como a América Latina, que temos muitas crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza, também nos permite gerar uma educação inclusiva que dá a dignidade a todos para serem capazes de ser generosos, porque muitas vezes falamos dos direitos de receber coisas, mas muitas coisas no sistema educacional preferimos olhar os vulneráveis apenas como receptores. E a aprendizagem e serviço dá a dignidade de que não interessa quão pobres são, se têm deficiências, não interessa se quão pequenos sejam. A partir do jardim de infância, são capazes de fazer alguma coisa para melhorar a sua comunidade. Então, nesse sentido, eu acho que a aprendizagem em serviço teve sentido antes, tem sentido agora e vai continuar tendo sentido. Mas eu destacaria isso que disse Charo, que a pandemia nos colocou, ou deixou muito em evidência que fictício o fato da pessoa poder tomar decisões individuais que não afetem o conjunto. Porque neste tempo, se não nos cuidamos nós, não estamos cuidando o conjunto. E vimos nesses meses exemplos extraordinários de generosidade e de heroísmo, eu diria, na doação para os outros, como também vimos exemplos de enorme irresponsabilidade, de falta de cuidados pessoal e grupal. Então, eu acho que o sistema educacional não tem opções. Não pode educar para a irresponsabilidade, não pode educar para um individualismo às cegas. Agora, mais do que nunca, precisamos educar para nos cuidar de forma mútua e também para saber como se faz, porque às vezes não é tão fácil. De boas intenções, diz o ditado em espanhol e em inglês, está pregado o caminho para o inferno e que não é apenas isso que precisamos agir. Eu queria repetir o que Nieves e Charo falaram. Eu acho que nas diferentes partes do mundo, norte e sul, um dos aspectos da pandemia que continuamos vendo é essa exacerbação das desigualdades dentro das nossas sociedades. Muitas vezes isso aparece de manifesto na capitalização do todo, a corporização. Tudo é uma transação. Este enfoque individualista que é cada vez mais evidente nas nossas sociedades, esta questão corporativa da sociedade. Eu acho que a aprendizagem em serviço faz com que consigamos ver gerações dos millennials, a geração X, Y e todas as letras que identificam as gerações que realmente querem contribuir e conseguir ou fazer uma diferença para ficarem mais envolvidos e atuarem em consequência. Eu acho que a pandemia, não só a pandemia, eu posso contar da minha experiência da Universidade da Minnesota no meio dos fatos de Minneapolis com o assassinato de George Floyd e como teve uma consequência mundial, uma repercussão mundial. Esse é um sintoma da ira,
da luta contra todas essas desigualdades que foram aumentadas. E quem esteve na frente dessa mudança nos jovens? Bom, eu acho que o motivo pelo qual a aprendizagem e serviço é tão importante é que tem a noção do empoderamento. Este poder que dá aos jovens para que marquem uma diferença. Eles têm uma voz. Se bem, talvez não tenham voto, mas têm voz. E podem conseguir uma diferença ou fazer uma diferença caso se mantenham juntas com um objetivo comum também. E se eles agem de forma positiva. E eu acho que agora, com a pandemia, que também estamos isolados, isto faz com que as desigualdades fiquem mais expostas, porque a pandemia não discrimina, ataca a todo mundo, não interessa quem, onde moramos ou vivemos, quanto dinheiro temos. Então, é como um elemento que iguala, nos faz sentir que nenhum de nós, de forma individual, tem a capacidade de tratar ou abordar esse problema. É apenas trabalhando juntos com essa noção de solidariedade, ou seja, devemos permanecer juntos. E essa é uma questão existencial para a nossa sociedade. Para nós como seres humanos, para nós como democracias em diferentes estados políticos, para nós, para conseguir viver numa sociedade que seja uma sociedade sadia, para que todos possamos progredir. E a aprendizagem de serviço é tão importante porque marca a importância de trabalharmos juntos para o bem comum. E trata-se dessa noção de não só nos envolver, mas também agir para conseguir ou para fazer uma diferença. A questão da aprendizagem se torna uma coisa muito importante na aprendizagem em serviço. Aprendemos uns dos outros, aprendemos a trabalhar juntos, ou trabalhamos juntos a marcar uma diferença. Então, eu acho agora, mais do que nunca, a aprendizagem em serviço é fundamental para poder atravessar esses momentos tão difíceis a diferentes níveis das nossas sociedades. And actually, Estou totalmente de acordo. Em realidade, se me perguntam antes e depois da pandemia, vemos que a aprendizagem e serviço é muito importante. E o que também vejo, porque todos estamos nos adaptando à nova normalidade, por isso estamos tentando pensar fora da caixa, de formas inovadoras, como disse Andy. Aprendizagem e serviço é empoderamento, é uma forma de empoderamento, mas também vejo que é uma possibilidade de que nós estejamos conectados, que fortaleçamos nossas relações e também que pensemos mais sobre nós próprios, não só sobre a sociedade. O motivo, e eu estou certa de que quando falamos, vocês sabem que quando falamos em aprendizagem e serviço, pensamos em estar constantemente ligados, contextualizados, conectados, contextualizados. São 4 Cs. Se referem a conexões, temos mais conexões, que a nossa família é família, amigos, nos preocupamos com eles, ligamos para eles, fazemos uma reunião via Zoom com eles. Então, isso nos torna mais conectados ainda. E se sabemos que alguém mora sozinho e não tem máscara e não sabe como ir para comprar alimentos, os ajudamos para fazer essas compras online. Se não sabem fazê-lo por internet, isso não fazíamos antes da pandemia. Então, isto realmente nos conectou mais. E outra coisa que precisamos fazer pela pandemia é que temos que nos cuidar a nós próprios. Eu sempre digo que se não temos um corpo saudável, como podemos cuidar um dos outros? Então, por isso, começamos a cuidar de nós. Isso é muito importante. Isso é o que eu descobri em certas épocas de medo. Eu me concentrava só em trabalhar e trabalhar, mas agora sou mais consciente. Por isso, compartilho mais com meus amigos, trabalho, caminho 10.000 passos. Desde junho já andei quase 1.000 quilômetros, porque eu me digo a mim mesma que tenho que comer bem, dormir bem,
ter alguma atividade de lazer, porque eu moro sozinha em Singapura, tenho que ir para Hong Kong para ver amigos e os pais e meus pais. E a partir daí pensamos em como cuidar dos outros. É, eu contei a questão de como nos conectamos com os nossos amigos e temos que estar certos de que os outros estejam bem, nossos vizinhos. Isso tem a ver com aprendizagem e serviço. Sempre falamos em aprendizagem e serviço acadêmico, mas acho que durante a pandemia não é só ele, só o acadêmico. Aqui também estamos pensando em nós e nas nossas famílias. E as outras duas Cs são comunidade. Temos mais oportunidade de trabalhar com a comunidade. Não é apenas empoderamento, mas como trabalhamos com eles de maneiras inovadoras pela pandemia. E porque todos ficamos em casa, sempre dizemos os adultos mais velhos são os grupos vulneráveis, têm que ficar em casa, não saiam. Mas como pessoas de idade querem sair e esperam que as pessoas possam ir cumprimentá-los. Então, como comunidade, como podemos dar cuidado a eles? Uma das empresas sociais em Singapura tem uma app, um aplicativo que, se uma pessoa de idade mora sozinha, pode entrar nesse aplicativo e escrever o que precisa. Então, assim, podemos ajudar essas pessoas a satisfazer as suas necessidades. Temos voluntários que aproximam deles tudo isso. Antes tínhamos aprendizagem face-to-face, mas pela pandemia tivemos que modificar o estilo de como nos comunicarmos. E por isso é que essa comunidade é tão importante. Sempre precisamos da comunidade. E o outro C, que eu acho que é muito importante, é a colaboração. Lembrem que compartilhei com vocês, que eu disse que muitas vezes estamos passando por uma relação especial com a China, temos a estação das chuvas, temos muitas desigualdades que se viram aumentadas nestes momentos. Tudo isso me preocupa muito, mas a base de tudo é que não temos confiança, não acreditamos na nossa relação. Espero aproveitar essa oportunidade para rever o tema da confiança e trabalharmos juntos, porque está na hora de pensar nessa unidade. E durante esse tempo de pandemia, como que estamos fazendo agora, é importante que estejamos conectados, que compartilhemos a filosofia, porque Nieves mencionou que a aprendizagem em serviço é a história de vida dela. Bem, espero que todos nós possamos escrever um livro sobre aprendizagem em serviço da nossa vida. Em realidade, é história oral, mas não apenas de nós mesmos. Vejo que se trata da relação com a nossa comunidade e também com o nosso país e com outros países. Então, podemos continuar falando sobre a cidadania global, temos que aprender isso também e entender-nos uns aos outros e entender as crenças de cada um de nós. Há muitas coisas para fazer, mas o que sugiro é começar por nós mesmos, cuidar de nós primeiro e depois poderemos trabalhar com a comunidade. E estou certa de que agora temos muitos educadores, estudantes que estão nos ouvindo. Espero que também possamos pensar em forma criativa como podemos envolver os beneficiários do serviço e também que trabalhem com a gente. Eu me lembro que organizei uma série de seminários para os adultos de idade, idosos que moram sozinhos e também alguns cuidadores. Eu tinha uma pessoa de 92 anos que disse, através do Zoom, é a primeira vez que uso Zoom para aprender a usar, pude aprender a usar Zoom, porque quero fazer
exercícios com vocês, quero aprender como gerenciar meu bem-estar. Isso realmente é muito bom. Eu aprendo. Vejam que uma pessoa de 92 anos quer continuar aprendendo. Então, a aprendizagem em serviço não impede continuar aprendendo. Continuamos aprendendo todos os dias. Que grande prazer escutá-los e continuar pensando todos juntos. Vou pegando algumas ideias em relação ao cuidado e a isso de que é difícil tomar decisões individuais que não afetem o contexto. Eu fui fazendo um rascunho e gostaria de continuar escutando quais os desafios e oportunidades que vocês acham que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar desenvolvendo projetos de aprendizagem em serviço, tanto os que estão sendo desenvolvidos agora durante a pandemia, quanto aqueles que vão ser desenvolvidos daqui a pouco. Desafios e oportunidades. Vocês já falaram em oportunidades, mas gostaria de aprofundar nessa linha. E também gostaria de convidar os nossos palestrantes para pensar se querem fazer alguma pergunta uns para os outros. Talvez a Carol queira perguntar alguma coisa para a Charo, Charo a Andy, ou Carol a Charo. Acho que é uma boa oportunidade para troca de perguntas. Então, quais os desafios e oportunidades para desenvolver no futuro próximo e o que gostariam que os companheiros do painel falassem. Desde CLAES, armamos um mapa mundial onde convidávamos a que todos os que estivessem fazendo projetos solidários de aprendizagem e serviço durante a pandemia colocassem no mapa. E com a ajuda da Charo e da rede espanhola, houve uma explosão de experiências ibero-americanas. Temos algumas de outros lugares do mundo, mas o mapa chegou principalmente à América Latina e Espanha. De um lado, não me surpreendeu, porque eu esperava, mas adorei ver a variedade de experiências que estão sendo feitas até na pandemia, durante a pandemia, a quarentena. Muitas experiências de aprendizagem e serviço que vinham sendo desenvolvidas e que passaram para a virtualidade, mas também muitas experiências que continuam sendo feitas em presença. Eu acho que o desafio maior para nós, que ainda não voltamos para a sala de aula e vamos ter que voltar em condições ainda de muita incerteza, é que vamos estar entre o medo e a responsabilidade. O medo porque acho que, principalmente para aqueles que trabalham com crianças e adolescentes, evidentemente é uma enorme responsabilidade qualquer saída do âmbito doméstico, tanto para ir para a escola ou para sair da escola para a comunidade. Nesse sentido, achamos que assim como estamos inventando protocolos para ver como vamos fazer para que meninos e adolescentes estejam seguros nas salas de aula, temos que ter protocolos claros de como se faz para sair para a comunidade. E então o sistema educacional tem que aprender muito daqueles que continuaram fazendo atividades solidárias desde as organizações sociais e desde o voluntariado, porque aqueles que estão dando de comer, aqueles que precisam, estão com fome, continuaram fazendo apesar de ter que sair da segurança das suas casas. E muitos estudantes que são voluntários estão saindo para participar dos operativos de checagem, vacinação e distribuição de comida. Então, acho que o medo vai continuar e temos que responder com responsabilidade, mas acho
que o grande desafio será sermos capazes de atender às urgências que estão surgindo como consequência da pandemia e da quarentena, porque há mais pessoas sem trabalho, mais pessoas com fome, as desigualdades educacionais a cada vez são mais evidentes, nem todos temos computadores e nem todos temos internet, então acho que é um grande desafio para a aprendizagem e serviço, mas também uma grande oportunidade. Não sei, Nieve, se você me permite, mas eu acho que temos que tomar consciência de que a aprendizagem e serviço não é apenas uma metodologia, uma filosofia educacional, também é uma ferramenta de desenvolvimento comunitário. Não só interessa aos educadores que isso aconteça, e sim a toda a comunidade. Nesse sentido, e antes da pandemia, e mais durante, e o que vai aparecer depois, um dos desafios é vincular mais estreitamente todo o movimento de aprendizagem e serviço aos movimentos sociais que defendem os direitos humanos e lutam pela justiça e por uma sociedade mais equitativa e justa. Não só focá-lo a partir da perspectiva dos pedagogos. Não é apenas isso. É algo que envolve também a sociedade, que pessoas que não sejam pedagogas também se interessam. Nesse sentido, acho que futuros projetos de aprendizagem e serviço sob o sinal, sob o logo da pandemia, fazem o possível por pôr atenção a tudo aquilo que abrevia a distância. É evidente que vamos ter que desenvolver serviços com distância. Vamos ver se podemos visualizar como tornar menor a distância. E vou contar algumas coisas que decorrem da experiência que já aconteceu. A primeira é encorajar as comunidades a que proponham suas necessidades às escolas. Ou seja, fazer com que a própria comunidade seja que peça esse foco por parte dos estudantes. Em segundo lugar, é necessário tentar que as pessoas destinatárias, bem como as entidades sociais ou os coletivos que vão receber esse apoio, tenham nome e sobrenome, ou seja, é uma maneira de abreviar distâncias. Não é o hospital tal que pede o apoio, é a doutora Marisa Serra que pede, junto com personalizar ao máximo tudo aquilo que sirva para visualizar o apoio e serviço. E que isso sirva para concretizar, porque a distância torna mais abstrato o serviço. Então, façamos tudo o possível para concretizar. Em terceiro lugar, devemos fazer um esforço, e na Espanha é bastante grande, para que meninos, meninas e jovens tomem consciência do que têm que aprender antes de desenvolver o serviço, porque senão acontece que a ação solidária come a energia e não percebemos que estamos aprendendo com ela. Então, temos que colocar o acento ali, a ênfase ali, porque é uma maneira de lutar contra o paternalismo. Sermos conscientes do que aprendemos quando desenvolvemos isto. Em quarto lugar, acho que é importante que a ação de serviço seja muito concreta e muito visível e deixe alguma pegada física. Tudo isso tem que servir para encurtar a distância. Inclusive, se o que fazemos, como muitas universidades da Espanha fizeram, é contar contos pelo telefone às crianças pequenas para encorajá-los à leitura, isso deve ser registrado de alguma maneira, tem que ser tangível esse serviço. Em quinto lugar, acho que tem que haver um retorno. Os meninos e meninas têm que ver que alguém recebeu, alguém está por trás, alguém agradece e compartilha. E, de alguma maneira, o que fizeram e o esforço realizado foi útil. E também, outra coisa importante é que o projeto de serviço tenha um princípio e um final claro. Não pode ser algo que não se sabe quando finaliza, porque os meninos, meninas e jovens perdem o controle, deixam de se
de tomar posse. Tem que ser uma coisa que comece e acabe para poder controlar isso e serem realmente protagonistas. E finalmente acho que se deve trabalhar muito o sentimento de satisfação de fazer parte da comunidade. E uma comunidade que coloca um projeto, um problema e se une em forças para consegui-lo. Tudo quanto for que ajude a encurtar a distância vai ser positivo nessa nova onda de projetos de aprendizagem e serviço que nos espera. Obrigado por todos esses comentários. Com respeito a este tema, eu acho que aprendizagem e serviço tem base no intercâmbio de ideias, na aliança, conectividade e poder trabalhar com outros nestas iniciativas. Então, se não podemos nos conectar, não podemos fazer aprendizagem e serviço. Como administrador responsável numa universidade que aprova a saída dos alunos para que façam essas experimentações e que eles sejam seguras, é um desafio chegar a esse equilíbrio entre a urgência que vemos nas comunidades e que temos que atender e a responsabilidade que temos para com nossos alunos, para que as experiências sejam seguras e não percam o controle. E os alunos, por sua vez, são muito atentos aos protocolos. E é interessante ver no hemisfério norte, temos esse recesso de verão, onde muitos dos alunos se encontram sem empregos para o verão, sem essas oportunidades de trabalho, mas querem fazer alguma coisa e se oferecem como voluntários. O que é interessante é que tivemos várias centenas de alunos que se ofereceram. Estamos tentando encontrar oportunidades para eles. A universidade tomou a decisão de que tudo se faça de forma remota, que não haja nada a nível pessoal durante o verão. Então, eu fiquei muito preocupado de que as oportunidades que nós podíamos oferecer não existissem. Mas devemos pensar de forma criativa. Muitos alunos, muitos atores e membros aliados, vinculados, tiveram ideias para trabalhar de forma virtual e fazer as coisas de forma remota. À distância e oportunidades aí vimos para fazer tutorias, apoios também para detectar o estado de saúde, todas essas ideias que surgiram justamente porque se apresentava esta oportunidade. Sempre temos que ser muito criativos, mas a realidade é que o distanciamento social vai acompanhar-nos muito tempo a mais ainda quando acabe a pandemia. Eu não acho que estamos prontos para fazer trabalhos presenciais no curto prazo. Então, voltando ao que falou Nieve sobre protocolos, para como vai ser a aprendizagem em serviço de agora em diante, se podemos estar pessoalmente, vamos ter que manter essa distância social, vamos ter que continuar utilizando as máscaras. Então, como será essa etapa? Eu acho que temos que nos antecipar e prever quais deveriam ser esses protocolos e não pensar que tudo vai desaparecer uma vez terminada a pandemia. E outra ideia tem a ver com permitir estas novas formas inovadoras de pensar em como vamos trabalhar. Eu acho que esse tipo de encontros, essas conferências, talvez sejam a nova metodologia. E eu não é que eu adoro estar em Zoom tantas horas por dia, mas eu acho que vai ser a forma, porque algumas das conferências que já tivemos, onde normalmente temos 200 participantes, isso talvez passe a 500, porque eles não têm que pagar os gastos de translado, como para participar. E vimos também, ou vemos que com a aprendizagem em serviço, os alunos estariam interagindo com membros da comunidade a nível local, mas agora estão trabalhando mais a nível regional, ou nacional, ou mundial, justamente pela tecnologia que lhes permite trabalhar assim. Então, estamos nos acostumando a estes encontros. Talvez nem sempre desfrutemos, mas é uma oportunidade que antes nem sequer considerávamos. Inclusive, interpretação e todas as coisas que podemos fazer, eu acho que é muito importante e muito poderoso. Eu acho que vamos encontrar novas formas de fazer aprendizagem e serviço solidário. Talvez não entre pessoas, mas igualmente com a conexão e intercâmbio de ideias. Eu também quero apoiar
ou mostrar minha coincidência com o que já se falou. Nieves, por exemplo, disse que temos temor porque fazemos aprendizagem de serviço, surge esse temor. Não só esse medo, não só da nossa parte, mas todos aqui estão escutando e todos temos medo a respeito da pandemia. Também quando ficamos em casa e está na quarentena, confinado, pensemos em nós mesmos. Eu acho que durante muito tempo sentimos este temor, este medo. E como superamos? Como disse Andy, a aprendizagem de serviço nos conecta. E por esta conexão podemos, então, intercambiar. E também temos chance de nos cuidar uns aos outros. E eu acho que, além do medo, há outra dificuldade que escutei outras universidades de forma direta em que deixaram de fazer a aprendizagem e serviço porque as universidades pensam na responsabilidade quanto à segurança, mas também porque pensam que a comunidade ainda não estava pronta, porque não querem que os alunos fiquem expostos a situações de risco. Então, temos que pensar que nós estamos dispostos ou prontos para encontrar um grupo vulnerável que tem uma necessidade. Nós queremos prestar esse serviço e também temos que ver nossa comunidade, se está pronta essa comunidade para receber a nossa colaboração. Eu lembro um projeto pela Covid-19, falava com algumas colegas e também com cuidadores que se ocupavam de pessoas que têm problemas de demência. E a cada 3 segundos no mundo nós temos uma pessoa que é diagnosticada por demência. E por esse, seja causado pelo confinamento, pela essa quarentena total ou parcial. Então, aí os cuidadores devem cuidar dessas pessoas com demência porque podem ter maiores riscos e há muita preocupação a respeito. Então, quando eu falo com meus amigos que se encarregam de dirigir o centro para pessoas idosas, pararam seus serviços, não porque queriam prestar ajuda, mas porque sentiam que as pessoas idosas podiam ir para o centro e podiam se sentir melhor, mas o governo também dizia que ficassem em casa. E, além disso, devemos conhecer a realidade. Por essa realidade, temos que pensar desta nova forma, dessa nova normalidade, que não tem a ver apenas com os empregos, mas também de como prestamos esses serviços. E o que disse Andy sobre os alunos, pensar em diferentes projetos. Eu acho que é um momento para que os jovens agora pensem de forma diferente. No passado, talvez, pelos conteúdos da currícula, ou porque éramos universidades e sempre falamos de uma aliança entre a comunidade e a universidade, agora talvez podemos fazer com que os jovens pensem na sua própria relação com a comunidade. Não digo que no passado não consideravam, mas agora, por esta situação atual, tem mais tempo para ficar em casa, tem mais tempo também para se conectar com sua família, conhecem mais sobre as necessidades da sua família, mas não sei se vocês perceberam que está TikTok e há muitos jovens que se juntam com seus avós. E antes não víamos isso, antes da pandemia. Para fazer esses vídeos, eles se juntam e dançam juntos, cozinham juntos. Então, estas são todas as oportunidades que estão surgindo agora. E, na verdade, eu recomendo que pensemos em que a segurança é uma questão importante, mas também temos que pensar em como sermos mais criativos. Falemos com os jovens e peçamos que digam como, de forma eficaz e criativa, podem iniciar uma conversa com os beneficiários do serviço, porque têm muitas ideias, esses jovens. Esta é a oportunidade que eu vejo. E outra coisa que eu vejo também, porque todos adoramos viajar. Eu viajava a Hong Kong pelo menos 6 vezes por ano, mas agora não posso, tenho que ficar em Singapura. Mas vocês veem aí o fundo da minha tela, eu tenho aqui um cocoteiro e também a praia. E sempre digo aos meus amigos, eu quero ir à praia, quero sair de férias e de alguma forma eu digo às pessoas,
E aí eles respondem, o fundo está bonito. E eu tento visualizar esse lugar como para me sentir na praia. Então eu acho que assim como nós podemos pensar de forma criativa e dessa forma conectar com meus amigos de outras partes do mundo. Eu também falo com meus amigos pelo Zoom, que eu vou visitá-los. E Angie, eu quero dizer, através de Zoom, também eu me conectei com alguns dos pioneiros da aprendizagem e serviço dos Estados Unidos e eu fiz reuniões por Zoom. Então, eu digo, muitas vezes pergunto como é que estão fazendo o trabalho. Então, organizamos uma reunião por Zoom e eu espero que meus alunos algum dia organizem Zoom comigo e digam que querem falar comigo, se conectar comigo. Para aqueles que são jovens e estão escutando esta sessão, vocês lembrem de falar com seus professores, organizem estas reuniões, tragam biscoitos, um café. Isso também é uma boa experiência de aprendizagem e serviço. E eu quero dizer também que estou totalmente de acordo com que esta é a oportunidade, não só para a universidade, para que os professores e educadores pensem sobre a aprendizagem e serviço. Tomara tivéssemos mais tempo para pensar nos diferentes papéis ou funções dos diferentes atores do governo, e maior colaboração para ter um sistema mais igualitário e construir juntos esse novo mundo. Muito obrigado. Eu fiquei com algumas palavras por enquanto. Por exemplo, empoderamento que disse Andy, com cuidado com a questão da importância de nos cuidar para cuidar outros e de concretizar ou não deixar de concretizar essas ações transformadoras, mas sem perder a dimensão do cuidado dos estudantes, de nós mesmos, dos nossos professores e equipes. Eu fico também pensando na questão de mudar as formas, de continuar tendo esse horizonte forte com relação a dar voz com respeito à comunicação, com respeito a transformar as nossas comunidades, especialmente, embora os meios tenham que também mudar pelas circunstâncias que estão se apresentando. Eu fico também com algumas questões que vocês falaram no começo com respeito à paz e à construção de paz e também à construção de confiança, que com relação a esta questão do medo que gera a pandemia e os tempos atuais também, que como disse Andy, não só tem a ver com a pandemia, mas também com coisas vinculadas à violência, ou as dificuldades que tem muitas das nossas democracias. Ver como a aprendizagem de serviço pode servir como ferramenta de construção de confiança para continuarmos trabalhando para que essas coisas melhorem. E especialmente, novamente, a questão da transformação social, da transformação das nossas comunidades, da nossa própria transformação, de como todos temos a chance de fazer ou trabalhar a respeito. Os menores, os mais velhos, os estudantes, os professores, as comunidades, os pais e mães, as autoridades das instituições e tal. Estes são alguns assuntos que ficam na minha cabeça. Eu gostaria de aproveitar que temos poucos minutinhos a mais para escutar em que ficam pensando vocês. Quando se escutam uns aos outros, que fica aí na cabeça, que fica dando volta. Depois de se escutarem uns aos outros, que novos desafios que até agora não tinham pensado, que oportunidades. Eu acho também interessante essa questão de não pensar apenas nos desafios nesse contexto difícil, mas também que oportunidades se abrem. Quando pensávamos em concretizar ou realizar esse seminário, era sem dúvidas um desafio imenso trabalhar de forma virtual. Mais dos 23 que já tivemos, era o primeiro virtual. Mas é uma chance de chegar a muitas mais pessoas. Então, esse jogo das duas coisas é interessante. Eu gostaria de escutar agora vocês fazendo um encerramento de cada um de vocês nesta linha. Eu quero contar uma anedota que acontece cada vez que eu devo fazer uma sessão sobre avaliação na aprendizagem e serviço. No final da sessão, eu
digo aos professores, aos educadores, técnicos que estão na minha frente. Imaginemos que se demonstra através da pesquisa, e a pergunta era para Andy Foucault, mas é igual, se demonstra através das pesquisas que com aprendizagem e serviço, nenhuma disciplina é aprendida nem mais nem melhor. Cuidado. Também não de forma pior, mas vemos que não se aprende nem mais nem melhor do que sem aprendizagem e serviço. Sob essa hipótese, eu convido os participantes no curso que digo, nessa hipótese, nessa situação, vocês continuariam desenvolvendo aprendizagem e serviço ou já não teria sentido? Quando eu proponho essa pergunta, o primeiro é o silêncio. Ninguém responde. Todo mundo está pensando de que existe uma resposta secreta e todo mundo olha um para o outro. Então, de forma maioritária, os professores ou educadores, aqueles que estão na minha frente, dizem: não, eu continuaria assim, eu continuaria fazendo. Apenas em 15 anos, um professor disse: não, não. Se for demonstrado que se aprende igual, eu não entro na aprendizagem e serviço. Mas os outros falaram que sim. A seguir, claro, vem a pergunta lógica, mas se continuaria trabalhando, sabendo isso, por que continuaria? Por que você vai se enrolar fazendo aprendizagem e serviço se estão demonstrando que não serve para aprender mais e melhor? Surge outro silêncio e as pessoas pensam. E no final encontramos a chave da resposta. Por que continuaríamos fazendo? Porque não é apenas uma estratégia para aprender melhor matemáticas ou língua, ou qualquer outra disciplina da escola. É uma ferramenta, e insisto com isso, de desenvolvimento comunitário. Não só é uma questão educacional, é uma questão social. E os educadores, somos educadores, mas também somos cidadãos. Também estamos envolvidos numa sociedade que tem seus desafios. Quando chegamos a este ponto, eu acho que os educadores respiram. Dizem, bom, já não temos que entrar na concorrência com a aprendizagem e serviço a respeito de outras ideias modernas que talvez coloquem na frente. Por quê? Porque a volta, a coisa mais importante, espero que os intérpretes aqui possam passar ideia, a questão importante é encontrar o foco como uma ferramenta que preste tanto para a educação como para a questão social. No caso hipotético de que a nível social não fosse a coisa melhor, a coisa mais perfeita de conseguir melhores resultados, se ficaria uma questão, uma ferramenta social que é indispensável para essa supervivência social. Essa era a anedota. Obrigado, Charo. Andy. Obrigado, Charo. Sempre maravilhoso escutar as suas anedotas. Eu diria que a aprendizagem em serviço começou como um esforço que não tinha muitos antecedentes, não tinha muita pesquisa, muito suporte por trás. É algo que começou a partir das bases e foi realmente incrível ver como, ao longo dos anos, continuam me ouvindo? Desculpem. Pensei que tinha finalizado a comunicação. Como eu disse, é um esforço a partir das bases e o que me fascina é como se transformou nesse movimento global.
quando pensamos em todas as pedagogias, as práticas que vimos relacionadas com a educação, sempre tem essas grandes evidências com base na pesquisa, esses grandes suporte, financiamento, mas esse movimento foi crescendo, crescendo, crescendo. Realmente, continuo estando com grande esperança de que aprendizagem e serviço seja algo, não apenas educação, o que fazem os nossos alunos, mas uma transformação da sociedade e se encaminha ao melhor da nossa humanidade, os seres humanos, que vivemos uma sociedade uns com os outros e traz à tona o melhor de cada um de nós. Em momentos em que pensamos que tudo está cada vez pior, que as coisas vão piorando dia a dia. E acho que é um alimento para a alma, na medida em que atravessamos esses momentos tão difíceis. E acho incrível quando temos essas sessões sobre aprendizagem em serviço, pedagogia, prática, avaliação, inclusive, de aprendizagem em serviço, embora não tenha muita avaliação, as pessoas vêm para essas reuniões porque pensam que isso vai ser o que nos vai manter para frente, daqui para frente. As pessoas que eu conheci ao longo de tantos anos foram as pessoas mais dedicadas, as pessoas que têm mais compaixão que eu conheci na vida. E acho que define também uma determinada personalidade nesse campo. São pessoas que querem alcançar uma diferença, querem trabalhar juntas, estão todas conectadas. Então, para mim, aprendizagem e serviço é maravilhoso, inclusive numa pandemia como essa. Não pode esmagar toda a energia quando não podemos estar juntos. Queremos igualmente fazer aprendizagem em serviço. Temos muita esperança, é uma prática, uma pedagogia, uma filosofia, essa noção da solidariedade sobre a qual está construída a aprendizagem em serviço vai nos fazer passar esses tempos. Eu tenho muita esperança nela. Carol? Eu tenho muita esperança, vejo que há oportunidades. Obrigada novamente pelo convite, a compartilhar minhas experiências. Acho que a aprendizagem em serviço não é apenas transformação da sociedade, mas transformação da vida. Todos estamos aqui, estou certa de que todos temos experiências em aprendizagem em serviço, mas não apenas no desenho de um currículo, mas nós guiamos os alunos para que trabalhem com seus aliados, parceiros na comunidade e para que entendam na universidade, por exemplo, por que fazemos aprendizagem em serviço e, ao mesmo tempo, que entendam mais sobre a importância do desenvolvimento comunitário do ponto de vista da comunidade. Acho que é um processo de criação conjunta, de criar uma sociedade em forma conjunta. É por isso que falamos em solidariedade, em co-criar. Acho que a aliança, a parceria que temos é mais do que uma pedagogia. Simplesmente, eu sempre tento me lembrar de que eu trabalho numa universidade e sempre penso na aprendizagem em serviço como uma pedagogia. Mas do ponto de vista da comunidade, eles não pensam assim. Eles têm a sua própria forma de interpretar o que é aprendizagem em serviço. Porque trabalhando nós é que querem fazer com que a sociedade seja melhor. Essa é a perspectiva da comunidade. Querem oportunidades de aprendizagem para os alunos. Quando eu trabalho com os aliados na comunidade, falo com eles e digo obrigado por criar oportunidades para os nossos estudantes. Vejo ali a oportunidade e tenho muita esperança para os nossos estudantes agora, porque podem ser mais proativos, podem ser mais cuidadosos e humildes. Também quero ver isso. Porque a aprendizagem de serviço é outra forma de que nós entendamos não apenas a sociedade, mas a nós próprios, e que nós sejamos mais humildes para aceitar o que acontece.
e ver as coisas de uma perspectiva diferente. E acho que, para mim, também posso ver muitos e muitos dos meus estudantes que agora estão trabalhando na sociedade e continuam contribuindo. Então, é isso que eu vejo. A aprendizagem de serviço não é apenas na escola, mas depois de formarmos, continuar conectados. Essa parte incrível. Eu sempre penso em aprendizagem de serviço como um milagre. Eu entendo que talvez alguns não gostem desse termo, mas eu sempre acredito e sempre que acreditemos, vamos continuar fazendo isto. Espero que quando tiver 90 anos, possa continuar servindo, porque essa é uma aprendizagem contínua e espero continuar trabalhando juntos. É realmente fantástico ver como você está passando essa mensagem como líder, embora os que sejamos mais velhos, vamos ter que levar a tocha. Bom, realmente quero agradecer muito, foi um grande prazer. Agradeço Andy, que tenha madrugado, e a Carol, que tenha ficado acordada até tão tarde, Charo, que tenha interrompido as férias na montanha para estar aqui no Zoom. E eu fico com o sentido social, de aprendizagem e serviço, do qual falou Charo, com a esperança que compartilho com Andy. Vejo as oportunidades que nos oferece essa época. Acho que se aprendizagem e serviço é aprender da prática, acho que nesses meses tão difíceis que estamos atravessando e que vamos ter que continuar atravessando no futuro próximo, temos muitíssimo a aprender da prática desses estudantes e docentes solidários que estiveram fazendo extraordinários projetos de aprendizagem e serviço, ou talvez tecnicamente apenas voluntariado. Mas acho que temos muito de aprender das práticas feitas na comunidade, e tanto aquelas que foram feitas virtualmente quanto as que foram feitas em presença. Eu fico com uma imagem muito próxima, fisicamente, onde eu moro. A Universidade de Buenos Aires fez uma convocação a todos os estudantes que queriam trabalhar, que quisessem trabalhar como voluntários com relação ao Covid. E outro dia eu assisti a um vídeo onde se reuniam às 8 da noite na escadaria da Faculdade de Odontologia da Universidade de Buenos Aires, com as distâncias necessárias, estudantes, docentes, o decano da faculdade, que estavam se organizando para distribuir comida entre as pessoas que, como não têm casa, nem são sem teto, continuam vendendo na rua, no centro de Buenos Aires. Então, acho que dessa capacidade de serviço, dos cuidados que, como profissionais da saúde, sabem tomar quando saem para a rua, que deles e de tantos outros, todas as instituições, tanto comunitárias, sociedades, todos temos que aprender da experiência que foi se desenvolvendo nesses meses para poder replicá-la, multiplicá-la e tornar possível fazer com que seja real essa esperança que todos temos de que a aprendizagem e serviço supere todas as pandemias e dificuldades e que nos ajudem a fazer um mundo melhor. Muito, muito obrigado, queridos amigos, e esperemos poder abraçar-nos num futuro não tão longínquo. Muito obrigado. Luz, muito obrigado aos quatro por se unir a esse desafio. Obrigado, Carol, pelo abraço.
E eu quero me unir à frase de Nieves: aprendizagem e serviço ajuda a atravessar estas situações e a conseguir um mundo que evite esse tipo de situações nas quais estamos imersos. Que a aprendizagem e serviço, essas reflexões que cada um de vocês compartilhou, a história pessoal de cada um de vocês, porque isso de começar de pequenos ou de transformar a profissão docente original ou de ver nessa experiência pessoal algo que enriquece na prática como educadores, também é uma oportunidade que temos cada um de nós e de sermos conscientes do efeito que tem o que fazemos. Então, com esse espírito de alegria e de transformação, agradeço enormemente que tenha se unido com todas as dificuldades, cada um num fuso horário diferente, e continuamos compartilhando esse 23º Seminário Internacional. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.